É hora de esclarecer as suas dúvidas com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Se você tem uma pergunta, envie para o nosso e-mail noticiasdemais@cnt.com.br. Boa tarde, deputado. Como é que foi? Já fechou o carnaval? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão Lobo. É para descansar bem o carnaval, agora retomar com a pilha toda. Agora é guardar a fantasia, né? No nosso país, Leão, o ano começa depois do carnaval. Verdade. E como você teve esse carnaval em março, você já perde quase metade de março, tem Copa do Mundo daqui a 90 dias, a situação de produzir e aumentar o PIB vai ficar complicada esse ano. É. Agora, tem muitas perguntas aqui, isso aqui não para, viu? Vamos lá. Tem uma sobre aposentadoria no caso de deficiência, vamos ver. O que a pessoa precisa ter para pedir aposentadoria no caso de deficiência? A pessoa com deficiência tem que passar por uma perícia médica da Previdência Social. E a perícia médica vai depender da forma em que ela vai classificar essa doença. Se for uma deficiência grave, vai reduzir 10 anos a necessidade de tempo para poder se aposentar. Se for deficiência moderada, vai diminuir em 6 anos o tempo de trabalho para aposentadoria. Se for deficiência leve, vai diminuir 2 anos o tempo de trabalho. Então, é 2 anos para leve, 6 anos moderada e 10 anos para grave, a menos no tempo de serviço, 35 para o homem, 30 para a mulher. No caso de aposentadoria por idade, diminui 5 anos, tanto para o homem quanto a mulher, menos de 15 anos de contribuição, e a aposentadoria para o homem com deficiência, qualquer tipo de grau, é 60 anos, e para a mulher, que é de 60, cai para 55. Então, 5 anos a menos na aposentadoria por idade, mínimo de 15 anos de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, 2 anos a menos na leve, 6 anos a menos na moderada e 10 anos a menos na aposentadoria por perícia médica grave. Agora tem mais uma pergunta sobre o cálculo para a aposentadoria. Como o segurado pode calcular o tempo de contribuição para a Previdência Social? O tempo de contribuição mínimo é de 15 anos de contribuição. Tem que ter 15 anos de contribuição para poder se aposentar por idade. 65 anos o homem, 60 anos a mulher. Pode até estar sem contribuir na época da aposentadoria. Qualquer tempo de contribuição soma 15 anos dá direito. Para você poder se aposentar por tempo de trabalho, é 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Cuidado, que quando a aposentadoria é por tempo de contribuição, tem um maldito fator previdenciário, que joga com a expectativa de vida, faz uma equação maluca lá e vai reduzir em média 40% do valor do benefício se o trabalhador for homem depois de 35 anos de trabalho. Para a mulher, o prejuízo é maior ainda. Como ela tem a melhor expectativa de vida, na equação final, ela chega a perder 50%. Agora tem um detalhe. Qualquer um pode, tendo tempo de contribuição da entrada do seu benefício ou idade da entrada, vai sair a carta de concessão e você tem 30 dias para confirmar ou desistir da aposentadoria. Então, você dá entrada, em 30 dias vem o benefício. Você não quer mais benefício, está muito pouco, vou continuar trabalhando. Pode desistir e continuar trabalhando. Só não pode receber o primeiro mês. Receber o primeiro mês consolidou a concessão da aposentadoria e tem um prejuízo muito grande. Qualquer agência da Previdência Social pode agendar o seu benefício, ou então você pode agendar pela 135, telefone 135, Previdência Social, ou se você tiver computador, www.previdencia.gov.br, marca o dia, a hora de uma agência que vai te atender. É muito importante a pessoa ir nessa agência, porque às vezes tem algum benefício esperando por você lá, que você nem sabe que você tem direito. É bom se informar. E outra coisa que é importante, Adriana, você pode pedir o CNIS. O que é o CNIS? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com o CNIS, é o extrato da sua vida da Previdência Social. Nesse extrato está lá se você tem direito ou não tem. O cálculo do benefício leva em consideração todas as contribuições de 94 para frente. A média das 80 maiores contribuições é que vai servir de cálculo para o seu benefício. Perfeito. Agora todo mundo, atenção, todo mundo que quer saber sobre seguro-desemprego, viu? Tem uma pergunta exatamente sobre isso. Como é calculado o seguro-desemprego? O seguro-desemprego é calculado com a base do salário de cada pessoa para você ter o tempo das parcelas que serão pagas. Então é preciso que a pessoa mande para cá, para a CNT, o último olerite, quanto tempo ele trabalhou. Dependendo do tempo e do salário, dá para fazer o cálculo. Eu faço o cálculo aqui e respondo lá com exatidão. O seguro-desemprego, inclusive, tem uma vantagem importante. Ele conta para efeito de carência na aposentadoria. O que é isso? Acontece, você pode ficar 1 ano sem contribuir, mantém direito aos seus benefícios. Se você tiver 10 anos de contribuição, pode ficar 2 anos sem contribuir, está mantida a sua carência. Se você tiver seguro-desemprego e mais de 10 anos de contribuição, você fica 3 anos coberto pela Previdência sem perda da carência. Bem importante essa informação. Agora, uma dúvida sobre a previdência privada.
Posso ter mais de uma previdência privada? Previdência privada você pode ter quantas você quiser, não tem limite. Só que você tem que pagar cada uma delas para poder ter direito a mais de uma. Você não pode pagar uma e achar que vai ter direito a outra. Aquela que você paga te dá o direito e a outra que você paga dá o direito. Na previdência privada é bom você dizer que não tem uma regra. A gente pode estabelecer, olha, você se aposenta com tantos anos, se aposenta com tanto tempo de serviço. Cada previdência privada estabelece o seu critério, a sua regra. Então você tem que pegar a cópia do contrato antes de fazer a previdência privada, ver direitinho quanto tempo você tem que contribuir, qual o valor do benefício que vai ser pago a você. Cuidado, porque tem muita gente que paga a previdência privada e acaba no final ficando a ver navios. Aqui no Brasil nós já tivemos previdência privada Montepio da Família Militar, tivemos CAPEM, tivemos várias previdências privadas que acabaram não redundando em nada. Então, previdência privada, cuidado, pegue uma boa de um grande banco, que você pode ficar tranquila no futuro garantir. Até banco é muito tranquilo. Eu me lembro que o Banco Nacional tinha previdência privada, Bamerindos tinha previdência privada, e os bancos quebraram. Então, melhor previdência é a pública. Pode não pagar o que você espera. A pessoa perde tudo? Ela vai estar na massa falida. E aí é aquela história que você acaba ficando na dúvida, sem garantir seu direito. Ixi, Maria. Tem uma pergunta aqui importante também sobre salubridade trabalhista. Em que categoria entra a salubridade trabalhista? Não é qualquer categoria, não. Tem categorias especiais em que estabelece a condição de insalubridade, dependendo da condição de periculosidade, dependendo dos riscos que você exerce na sua atividade. Tudo isso é medido por um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. A empresa é obrigada a emitir o PPP para saber qual é o tipo de penosidade, de insalubridade que você está correndo e o risco para que isso possa ser acrescido no tempo de contribuição para cálculo da sua aposentadoria. E uma dúvida sobre os direitos dos estagiários. Qual é a lei estabelecida para os estágios universitários? Os estágios universitários é considerado para a sua profissão, não é considerado para a Previdência Social, a não ser que você pague a contribuição previdenciária. Se você não pagar por estágio, não conta a Previdência Social. Cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que esse tempo de estágio vai contar para fim de aposentadoria. Só conta se houver contribuição. Não havendo contribuição, não conta. Deputado, vou pedir uma licença ao senhor. A gente vai para um intervalo rápido. Daqui a pouco tem mais, deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Voltamos com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, esclarecendo as suas dúvidas sobre previdência, aposentadoria e direitos como trabalhador. A gente recebe muitos e-mails dos nossos telespectadores. Vamos começar? Vamos começar, então. Olha aqui, tem uma pergunta do Reginaldo Alves, aqui de São Paulo. Um beijo para ele. Ele diz assim, alguns bancos agora estão usando a conta corrente como um tipo de poupança, dizendo que o dinheiro que tem na conta renderá um pouco. Isso é correto? Que encargos os usuários terão? Olha, só é correto se você autorizar. Se você não autorizar, o banco não pode utilizar a sua conta corrente como uma espécie de poupança. O banco só pode aplicar aquilo que você autorizar. Se você não autorizou, não concorda, vai lá e manda reverter para a conta. Eles não podem mexer na sua conta sem a sua autorização. Aliás, já que está falando de banco, lembrar de uma coisa absurda. Não sei se é culpa dos bancos ou se é culpa da Previdência, mas o primeiro dia útil desse mês foi na quarta-feira de cinzas. E o primeiro dia útil não teve pagamento de benefício da Previdência Social. Então, não teve na quarta, jogaram para a quinta, de quinta jogaram para a sexta, de sexta jogaram para a segunda e está todo mundo atrasado. Então, a desconfiança, não está confirmada ainda, é que o governo quis segurar esse dinheiro mais um dia para evitar despesas bancárias e fazer um fundo de caixa. Absurdo o governo fazer isso com dinheiro de aposentado e pensionista. Eu não acredito nessa história, espero que o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, esclareça de quem é a culpa, se foi dos bancos ou se foi da Previdência. Ele disse que os bancos não queriam pagar porque era meio expediente apenas, meio expediente eles não conseguiriam fazer o atendimento. Se não consegue fazer atendimento, está cheio de banco, entra no banco, tem 10 caixas, só tem 2 funcionando. Ora, põe funcionário lá. Vai dizer que não pode pagar porque é meio-dia, ou a culpa de banco, ou a culpa da Previdência, de quem a culpa não interessa. O prejudicado foi o aposentado, que acabou recebendo com atraso, tem seus remédios para comprar, suas despesas para cumprir, e não puderam cumprir porque o primeiro dia útil desse mês foi no dia 7 de março. É mentira isso aí. Tem que cobrar mesmo.
E a pergunta agora vem lá do Paraná, de Paranaguá, Maurílio Guedes. Como eu posso fazer o pedido de auxílio-doença para uma pessoa que não está em condições físicas e mentais para lidar com esses assuntos? Aliás, ela tem direito somente a esse tipo de auxílio? Olha, se ela estiver contribuindo, você pode pedir uma perícia médica. Se não estiver contribuindo, não tiver meio de sustentação e não tiver meio de sua família de manter, você pode pedir o benefício assistencial. O LOAS, ele tem duas condições em que ele pode ser conseguido. Primeiro, quando a pessoa, por idade, chega aos 65 anos, nunca contribuiu, não tem nenhum tipo de benefício, aos 65 anos pode ter direito ao LOAS. O LOAS pode ser conseguido antes, nesse caso que o Maurício está falando, que a pessoa não tiver condição. Mas precisa ver qual é a renda familiar. Se não houver renda familiar, dá entrada e acabou. Agora, se houver renda familiar, precisa fazer o cálculo per capita para saber se tem direito em função, não da sua condição física, mas em função da renda familiar. Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui do Rio de Janeiro. Um beijo para os cariocas todos aí. A Clara Dias, ela diz assim, olha, eu sou autônoma no morro em que moro. Estou fazendo uma previdência privada por garantia e queria saber se tenho direito à aposentadoria e como comprovar o meu tempo de serviço. Se você está pagando previdência privada, não está garantida a previdência, não. Você tem que pagar previdência pública, previdência social. Tem o carnezinho que você paga. Como autônomo, você pode pagar esse carnezinho. Agora, o que você está pagando tem uma regra própria dessa previdência privada, que se você mandar para nós o contrato, eu vou interpretar para você e dizer quanto tempo você vai ter que pagar para poder ter o benefício e qual será o seu benefício. Agora, previdência social não paga tão bem quanto a previdência privada, que não vende tanta condição de planos especiais. Mas a previdência social paga sempre. Pode atrasar um dia, como atrasou esse mês aqui, tal, mas paga sempre. Então, se você puder optar, garanta a sua situação. Pague o carnezinho da Previdência Social, que essa não tem chabu. Essa não quebra e nunca vai te deixar na mão. Pergunta vem lá de Joinville, Santa Catarina, do Daniel Gentil. É possível aumentar o valor da minha contribuição? É possível, Daniel, lógico, só se você for contribuinte autônomo. Se você for registrado como empregado, tem o registro em carteira, não pode somar carteira, mais contribuição autônoma, porque aí você tem que efetivamente comprovar que exerceu as duas atividades. Por exemplo, trabalhou registrado de manhã, não trabalhava à tarde, aí você exercia uma outra atividade, você pode pagar. Agora, só pagar o carnê sem comprovar atividade é dinheiro perdido. Mas se você já é autônomo, você pode sim aumentar a contribuição para melhorar o cálculo do seu benefício final, que é uma média desde as contribuições de 94 para cá, das 80 maiores das contribuições para cálculo do seu benefício. Aí, agora um beijo para a querida cidade de Campo Mourão, aí no Paraná, a Juliana Trebinski. Ela pergunta o seguinte, como é feita a contribuição à Previdência Social, deputado? Qual parte cabe à empresa contribuir e qual parte cabe ao trabalhador? Se você for empregado, a empresa desconta de você 8% da sua contribuição e ela acresce mais 20% e ela recolhe para a Previdência Social. Se você for autônoma, você pode ter 20% do salário declarado. Você pode pagar menos que os 20%, você pode pagar 11%. Mas no caso de você pagar 11%, você só tem direito à aposentadoria por idade. Não tem aposentadoria por tempo de contribuição para quem paga 11%. Quem paga 20% tem direito a todos os tipos de aposentadoria. E se for dona de casa e tiver uma renda familiar de até 2 salários mínimos, pode pagar 5%. Também tem direito só à aposentadoria por idade. Agora, uma pergunta de uma telespectadora que pediu para perguntar para o senhor. Ela tinha uma empregada doméstica que pediu demissão, trabalhou na casa dela por 6 meses, ela pagou todos os direitos. Agora, a empregada perguntou se ela não pode registrá-la novamente, como se fosse um período de 1 ano, porque ela está encontrando dificuldade para encontrar emprego. Olha, se ela já era registrada no tempo em que trabalhou com efetiva empregada, recebeu os seus direitos, você não pode registrar de novo não, porque aí será um registro frio. E esse registro dá problema para você e para ela. Então, cuidado, não faça isso. Quer dizer, se ela quiser, se você quiser considerá-la com continuidade da sua relação de emprego, você pode continuar pagando o carnê dela, mas uma mera concessão sua. Você não é obrigado a fazer isso. Agora, além de pagar a contribuição, você tem que registrar a carteira dela como se ela efetivamente estivesse trabalhando com você. Mas a responsabilidade de qualquer problema com a Previdência será seu e não dela. Sim. E agora, bom, a temperatura da crise lá em Brasília, como é que está? Está fervendo, viu? Panela de pressão. O presidente Dilma ontem, inclusive, cometeu uma indelicadeza política que não se compõe. Ventilou-se que ela iria encontrar
com Michel Temer, que é o vice-presidente da República, com Renan Calheiros e com Henrique Eduardo Alves, e na última hora mandou chamar só Michel. Só que ela se esqueceu que esses desconvidados, um é presidente da Câmara, que é Henrique Eduardo Alves, e outro é presidente do Senado, que é Renan Calheiros. Então, politicamente, ela tem que tomar cuidado. É verdade que ela está agindo mais mecanicamente por orientação de João Santana. Bater na classe política, diz o João Santana para ela, dá voto. Então ela está batendo em todo mundo. Só que ela vai acabar esgarçando a base dela. Deputado, mas não há a possibilidade dela chamar os três em separado, que ela preferiu falar com os três em separado? Não, ela só chamou o Michel. Agora ela disse que vai chamar os outros, entendeu? Mas, na verdade, o estrago já está feito. E a sensibilidade já foi agredida. E em política tem que tomar muito cuidado, eu já disse essa frase aqui, vou repetir, em política se compõe, não se impõe. E, na verdade, ela tem que pensar nessa posição que é extremamente importante, porque a crise econômica pode afetar a chamada crise política. E está aumentando demais essa crise política, e a situação essa semana em Brasília deve ser aquela que eu disse para o Leão no começo do comentário. Panela de pressão pronta para explodir. E aí, falando em crise econômica, a gente está vendo nos principais jornais hoje as manchetes dando conta dessa queda, né, nas ações da Petrobras e da Eletrobras. Na verdade, como está a situação dessas empresas? O sistema elétrico, se você lembrar um pouquinho, no começo do ano passado, a presidência Dilma interferiu indevidamente no sistema elétrico. Então, o que aconteceu? CPFL e CESP de São Paulo não estão mais investindo. Furnas e a CEMIG de Minas não estão investindo. Então, o que acontece? Essas empresas deixando de investir, você deixa de melhorar a geração de energia e afeta as linhas de distribuição. Por isso que a gente está com esse problema todo. Paralelamente a tudo isso, aconteceu essa crise da falta de chuvas. E toda a grande energia nossa é energia hídrica. Então, fica faltando. Aí você é obrigado a utilizar as termoelétricas. Termoelétricas, o custo é muito alto. E quem vai bancar esse custo? É o governo ou são as empresas? E, na verdade, essa questão da interferência indevida da Dilma nas elétricas está gerando uma confusão muito grande. Eu espero que a gente não tenha a falta de energia, que o risco é bastante grande. E na área da Petrobras também, uma excessiva interferência. E a Dilma não pode dizer que ela não é culpada, porque antes dela ser presidente da República, ela era ministra de Minas e Energia. Ela conhecia tudo isso. E José Sérgio Gabrielli, que foi o ex-presidente da Petrobras, que levou a Petrobras para a situação que ela está hoje. Então, tiraram ele de lá estrategicamente, substituíram por uma outra pessoa, mas o estrago está feito. Esse estrago todo vai ter prejuízo na área econômica, porque quando você tem as ações da Eletrobras, da Petrobras caindo, puxa para baixo a Bolsa. Puxa a Bolsa para baixo, o que acontece? Há uma instabilidade no mercado econômico. Deputado, há uma possibilidade de estar havendo também uma pressão econômica por parte dos empresários, uma pressão política? Há uma má vontade de empresariado com o governo, porque político, o governo maltratou demais a classe empresarial. O empresário precisa ser cotejado, não adianta. O Lula fazia isso com grande habilidade, criou o Fórum Econômico, chamava todo mundo, conversava com todo mundo. A Dilma não faz isso. E ao não fazer isso, ela deixa de ter o apoio desses empresários, que é importante, principalmente nessa hora. Agora, há uma má vontade, você tem razão, e a má vontade, inclusive, não é nem com a Dilma, é mais com o ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Mas se o Guido Mantega é subordinado a ela e continua acontecendo tudo isso, a classe econômica vai para cima dela, deixando de dar a atenção que ela merece. Deputado, o senhor falou da Eletrobras, da Petrobras, a Vale do Rio Doce também está correndo risco? Na verdade, a Vale já é uma empresa privatizada. Ela anteriormente era uma empresa estatal, é privatizada, mas o desempenho da Vale caiu muito. E aí, apesar de ser uma empresa privatizada, culpa do governo. O governo obrigou a Vale a mudar o seu presidente, criou uma condição de briga, e ainda foi da época do Lula, isso não é culpa da Dilma, da época do Lula. A Vale deixou de ter o investimento que ela tinha. E a Vale, que é uma grande empresa brasileira, era a maior empresa brasileira, perdeu o capital, como perdeu a Petrobras, como perdeu a Eletrobras, e tudo isso é um mercado que afeta a empregabilidade. Quando você afeta o mercado de emprego, aí a coisa fica complicada. Agora, o movimento aí das centrais sindicais vai ajudar nessa questão do fator previdenciário? Vai ajudar bastante, Léo. E, aliás, a gente reclamava muito essa história das centrais não estarem nessa luta para a gente alterar o fator previdenciário, deixando isso nas costas dos empregados, dos aposentados e dos pensionistas. As centrais entrando é importante, que as centrais vão mexer com essa história toda. A gente poderá fazer uma alteração no fator previdenciário extremamente importante, porque hoje o prejuízo é muito grande, eu já falei sobre isso no programa de hoje. Nós precisamos mexer com o fator previdenciário. É muito difícil você explicar para um aposentado, no final
da vida, que ele vai ter o benefício cortado em 40% ou 50%, ele não entende. E tem razão de não entender, porque essas contas complicadas é de economista. O economista faz todos aqueles malabarismos todo, mas quem paga a conta é o coitado do trabalhador. Pois é, e o seu trabalho de dar informação, para prestar esclarecimento para quem quer dinheiro no bolso para os aposentados e pensionistas, continua lá no Jabaquara. Verdade, e mesmo naquele sábado de carnaval, nós fizemos nosso plantão, atendemos várias pessoas que nos procuram para poder fazer a contagem do seu tempo de serviço, saber como faz para dar entrada no seu auxílio acidente, no auxílio doença, na sua pensão, na sua aposentadoria, todos esses cálculos que são necessários, meio complicado, pegar a carteira de cada um lá, ver quanto tempo tem, quanto tempo falta, isso é um trabalho que a gente faz todos os sábados com muita alegria. Só nos procurar, está o endereço na tela aí, Avenida Engenheiro Jorge Cubizê, 1127, ao lado da estação metrô Jabaquara, para você poder acompanhar todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, estamos lá acompanhando esse trabalho, Adriana. Ah, e você também que quer saber os seus direitos, tem o Estatuto do Idoso. Quiser o exemplar, é só ligar, anote o DDD 11 5015 0500, tá aí na tela, tá vendo? DDD 11 5015 0500, a gente manda com o apoio da CNT o exemplar do Estatuto do Idoso para você pelo correio. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui nesse quadro de sucesso, deputado. Obrigado a você, Adriana, Leão, aos telespectadores do CNT. Segunda-feira que vem eu volto.